O Cavaleiro Preso na Armadura. Uma fábula para quem busca o caminho da verdade. Robert Fisher. Capítulo 6. Ao alvorecer do dia seguinte, o curioso trio chegou ao último castelo. Era mais alto que os outros e suas paredes pareciam mais grossas. Confiante de que logo também passaria por este castelo, o cavaleiro começou a travessia da ponte levadiça, seguido dos animais. Quando estavam na metade do caminho, a porta do castelo foi escancarada e dela saiu um ruidoso, ameaçador e imenso dragão. Ele soltava fogo pelas ventas, cintilando com escamas verdes e brilhantes. Chocado, o cavaleiro ficou paralisado onde estava. Ele vira alguns dragões nos velhos tempos, mas este suplantava todos. Era enorme e as chamas saíam rugindo não apenas da boca, como acontecia com qualquer dragão comum, mas também dos olhos e das orelhas. Para piorar ainda mais a situação, as chamas eram azuladas, o que significava que este dragão continha grande quantidade de butano. O cavaleiro buscou a espada, mas suas mãos não encontraram nada. Ele começou a tremer e com uma voz alterada e irreconhecível, ele chamou Merlin para pedir ajuda, mas para seu desânimo, o mago não apareceu. Por que será que ele não vem? Perguntou-se o cavaleiro, ansioso, enquanto se esquivava de um jato de chama azul expelido pelo monstro. Não sei, replicou o esquilo. Em geral, sempre podemos contar com ele. Rebeca, que estava sentada sobre o ombro do cavaleiro, aprumou a cabeça e ouviu atentamente. Pelo que posso captar, Merlin está em Paris participando de uma conferência de magos. Ele não pode me abandonar agora, pensou o cavaleiro. Ele prometeu que não haveria dragões no caminho da verdade. Ele estava se referindo a dragões comuns. Rugiu o monstro com uma voz ribombante que balançou as árvores e quase derrubou Rebeca do ombro do cavaleiro. A situação parecia periclitante. Um dragão que podia ler os pensamentos era sem dúvida muito assustador, mas de algum modo o cavaleiro conseguiu se controlar e parar de tremer. Com a voz autoritária mais forte e alta que conseguira fazer, ele gritou: "Saia do meu caminho, seu bico de bum sem tamanho família!" A besta bufou, lançando fogo para todos os lados. Uma fala bastante valente para um gato amedrontado. Sem saber o que fazer em seguida, o cavaleiro tentou ganhar tempo, perguntando: "O que você está fazendo no Castelo da Vontade e da Ousadia?" Em que lugar melhor você pensa que eu poderia morar? Sou o dragão do medo, da dúvida. O cavaleiro teve de admitir que este dragão tinha o nome certo. Medo e dúvida eram exatamente o que ele sentia. O dragão vociferou outra vez: Estou aqui para eliminar todos esses insolentes que pensam que podem vencer a todos somente porque passaram pelo castelo do conhecimento. Rebeca sussurrou no ouvido do cavaleiro: "Uma vez Merlin disse que o autoconhecimento pode matar o dragão do medo e da dúvida. Você acredita nisso?" Sussurrou o cavaleiro para ela. "Sim", respondeu Rebeca firmemente. "Então você pode lutar com esse divertido lançador de chamas verdes." O cavaleiro deu a volta e rapidamente se afastou pela ponte levadiça. Ha 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 ha! Riu o dragão, seu último rá quase ateando fogo às calças do cavaleiro. "Você vai desistir depois de ter chegado tão longe?" perguntou o esquilo, enquanto o cavaleiro removia faíscas de sua armadura. "Eu não sei", replicou o cavaleiro. "Acabei me acostumando a alguns pequenos luxos, como viver, por exemplo." Sam entrou na conversa. "Como pode viver consigo se não tem a vontade e a ousadia para testar seu autoconhecimento? Você também acredita que o autoconhecimento pode matar o dragão do medo e da dúvida?" perguntou o cavaleiro. "Certamente. O autoconhecimento é a verdade, e você sabe o que dizem. A verdade é mais poderosa do que a espada." "Sei que dizem isso, mas será que alguém já fez um teste e continuou vivo?" O cavaleiro se esquivou.
Tão logo proferiu essas palavras, o cavaleiro lembrou que não tinha de provar nada. Ele nascera bondoso, gentil e amoroso. Portanto, não precisava sentir medo e dúvida. O dragão não passava de uma ilusão. Olhou através da ponte levadiça e viu o monstro remexendo o chão com a pata e incendiando alguns arbustos nas cercanias, aparentemente para manter a prática. Pensando que o dragão existia somente se ele acreditasse nisso, o cavaleiro respirou fundo e caminhou lentamente de volta para a ponte levadiça. O dragão, é claro, veio mais uma vez ao encontro dele, bufando e cuspindo fogo. Dessa vez, entretanto, o cavaleiro continuou marchando em frente. Porém, sua coragem logo começou a derreter, assim como a sua barba devido ao calor das chamas do dragão. Gritando de medo e angústia, o cavaleiro deu meia volta e correu. O dragão soltou uma estrondosa gargalhada e atirou um jato de chama cauterizante no cavaleiro em retirada. Urrando de dor, o cavaleiro atravessou voando a ponte levadiça, com Esquilo e Rebeca logo atrás dele. Localizando um pequeno riacho, rapidamente enfiou a parte chamuscada na água fresca, extinguindo as chamas com um silvo. Esquilo e Rebeca permaneceram na margem, tentando consolá-lo. "Você foi muito corajoso", disse Esquilo. "Nada mal para uma primeira tentativa", acrescentou Rebeca. Atônito, o cavaleiro levantou o olhar dali onde estava sentado. "O que você quer dizer com primeira tentativa?" Esquilo disse como quem não quer nada. "Você será mais bem-sucedido quando voltar pela segunda vez." O cavaleiro retrucou com raiva. "Volte você pela segunda vez." "Lembre-se, o dragão era apenas uma ilusão", disse Rebeca. "E o fogo que saía de sua boca era também uma ilusão?" "Era", respondeu Rebeca. "O fogo também era uma ilusão." "Então por que eu me encontro sentado nesse riacho com meu traseiro queimado?" perguntou o cavaleiro. "Porque você tornou o fogo realidade ao acreditar que o dragão era real", explicou Rebeca. "Se você acredita que o dragão do medo e da dúvida é real, você lhe dá poder para queimar suas calças e tudo mais", disse Esquilo. "Eles estão certos", acrescentou Sam. "Você tem de voltar e encarar o dragão de uma vez por todas." O cavaleiro sentiu-se encurralado. Eram 3 contra 1. Ou melhor, eram 2,5 contra meio, pois a metade de Sam, do cavaleiro, concordava com Esquilo e Rebeca, enquanto sua outra metade desejava permanecer no riacho. Enquanto o cavaleiro pelejava com sua coragem vacilante, ouviu Sam dizer: "Deus deu ao homem coragem. A coragem dá Deus ao homem." "Estou cansado de ficar decifrando o que as coisas querem dizer. Preferia permanecer aqui sentado neste riacho e relaxar." "Olhe", Sam o encorajou, "se você encarar o dragão, existe uma possibilidade de que ele venha destruí-lo. Mas se não encará-lo, ele com certeza o destruirá. As decisões são simples de tomar quando não há outra alternativa", disse o cavaleiro. Relutante, ele fez força para se pôr de pé, respirou fundo e começou a atravessar a ponte levadiça mais uma vez. O dragão olhou descrente para ele. Este era certamente um sujeito teimoso. "Por aqui de novo!" esfoliou a fera. "Bem, desta vez vou queimar você de verdade." Mas agora era um cavaleiro diferente que marchava em direção ao dragão. Um que recitava sem parar: "Medo e dúvida são ilusões." O dragão despejou chamas gigantescas e crepitantes sobre o cavaleiro, vezes e vezes seguidas. Contudo, por mais que o monstro tentasse, não conseguia incendiá-lo. O cavaleiro continuava a se aproximar e o dragão se tornava cada vez menor, até que finalmente não era maior do que um sapo. Suas chamas se extinguiram e ele começou a cuspir pequenas sementes sobre o cavaleiro. Mas estas sementes, as sementes da dúvida, também não o impediram de continuar. O dragão tornou-se ainda menor, enquanto o cavaleiro continuava a avançar determinadamente. "Venci!" bradou o cavaleiro vitoriosamente. O dragão mal podia falar. "Talvez, desta vez, mas voltarei vez após outra para me colocar no seu caminho." Dito isso, ele desvaneceu-se numa lufada de fumaça azul. "Volte sempre que quiser", o cavaleiro desafiou. "Cada vez que voltar, eu estarei mais forte, você mais fraco."
Rebeca alçou o voo e pousou no ombro do cavaleiro. Está vendo? Eu estava certa! O autoconhecimento pode matar o dragão do medo e da dúvida. Se você acreditava realmente nisso, por que não veio enfrentar o dragão comigo? Perguntou o cavaleiro, não mais se sentindo inferior à sua amiga empenada. Rebeca afofou as penas e disse, não gostaria de interferir, é a sua viagem. Rindo, o cavaleiro pôs-se em movimento para alcançar a porta do castelo, mas o castelo da vontade e da ousadia havia sumido. Sam explicou, você não tem de aprender coragem e ousadia, porque acabou de mostrar que as possui. O cavaleiro jogou a cabeça para trás, rindo de pura alegria. Ele podia ver o topo da montanha. O caminho parecia muito mais íngreme do que tinha sido até aquele ponto, mas não importava. Ele sabia que nada poderia detê-lo agora. Capítulo 7. O vértice da verdade. Centímetro a centímetro e mão após mão, o cavaleiro escalou a montanha, os dedos sangrando de apoiar-se em pedras afiadas. Quando estava quase no topo, seu caminho foi bloqueado por uma imensa rocha. Não era de surpreender que houvesse uma inscrição esculpida nela. Embora possua este universo, nada possuo, pois não posso conhecer o desconhecido se ao conhecido me agarro. O cavaleiro sentiu que estava exausto demais para sobrepujar esse obstáculo final. Parecia impossível decifrar a inscrição, pois se encontrava ao mesmo tempo agarrado à parte lateral da montanha, mas ele sabia que tinha que tentar. Esquilo e Rebeca se sentiram tentados a demonstrar simpatia, mas logo se detiveram, sabendo que a simpatia pode enfraquecer o ser humano. O cavaleiro respirou fundo, o que clareou um pouco seus pensamentos. Então, leu em voz alta a última parte da inscrição, pois não posso conhecer o desconhecido se ao conhecido me agarro. Refletiu sobre alguns dos conhecidos a que se agarrara durante toda a sua vida. Havia sua identidade, quem ele pensava que era e quem ele pensava que não era. Havia suas crenças, tudo aquilo que ele pensava ser verdadeiro e que pensava ser falso. E havia seus julgamentos, as coisas que considerava boas e as coisas que considerava ruins. O cavaleiro levantou os olhos para a pedra e um pensamento assustador entrou em sua mente. A pedra que se agarrava para proteger sua estimada vida também era conhecida dele. A inscrição não queria dizer que ele teria de se desprender e cair no abismo do desconhecido? Você compreendeu certo, cavaleiro, disse Sam. Você tem de se soltar. O que você está tentando fazer? Matar a nós dois? Gritou o cavaleiro. Na verdade, estamos morrendo bem agora, disse Sam. Olhe para si mesmo. Você está tão magro que poderia passar debaixo de uma porta, além de estar exausto, cheio de medo. O meu medo agora nem se compara com o que eu costumava sentir, disse o cavaleiro. Se é assim, então se solte, acredite, disse Sam. Acreditar em quem? Retrucou o cavaleiro com a cabeça quente. Ele já estava farto da filosofia de Sam. Não quem, replicou Sam. Não é um quem, mas um isso. Isso? Perguntou o cavaleiro. Sim, disse Sam. É, a vida, a força, o universo, Deus, como você quiser chamar isso. O cavaleiro olhou por cima do ombro para a fenda aparentemente sem fim, terra abaixo. Solte-se, sussurrou Sam, pressionando. O cavaleiro parecia não ter escolha. Suas forças se esvaíam a cada segundo que passava. O sangue escorria pela ponta de seus dedos agarrados à pedra. Acreditando que morreria, o cavaleiro se soltou e mergulhou nas profundezas infinitas de suas memórias. Ele relembrou tudo em sua vida pelo que havia culpado sua mãe, seu pai, seus professores, sua esposa, seus amigos e todos os outros. À medida que mergulhava ainda mais fundo no vazio, desprendia-se de todos os julgamentos que fizera contra essas pessoas. Caía mais e mais rapidamente, sentindo vertigens com a sua mente descendo até o coração. Então, pela primeira vez, viu sua vida com lucidez, sem julgamentos, sem desculpas. Naquele instante, aceitou plena responsabilidade por sua vida, pela influência que as pessoas tiveram sobre ela e pelos acontecimentos que a tinham modelado.
Daquele momento em diante, não mais culparia ninguém ou qualquer coisa fora dele por seus erros e infortúnios. O reconhecimento de que ele era a causa, não o efeito, lhe deu um novo sentimento de poder. Agora, não tinha mais medo. Um senso desconhecido de calma o envolveu, e algo estranho aconteceu. Ele começou a cair para cima. Sim, embora parecesse impossível, ele estava caindo para cima, subindo para fora do abismo. Ao mesmo tempo, ainda se sentia conectado à parte mais profunda dele. Na verdade, sentia-se conectado ao próprio centro da Terra. Ele continuou caindo cada vez mais alto, sabendo que estava unido tanto ao céu quanto à terra. De repente, não estava mais caindo, mas em pé, no topo da montanha, e compreendia o total significado da inscrição na rocha. Ele se desprendera de tudo que temia e tudo que tinha conhecido e possuído. Sua vontade de abarcar o desconhecido o tinha libertado. Agora, o universo lhe pertencia para experimentar e desfrutar. O cavaleiro permaneceu no topo da montanha, respirando profundamente. Uma sensação irresistível de bem-estar percorreu o seu ser. Ele foi ficando atordoado com o encantamento de ver, ouvir, sentir o universo que o circundava inteiro. Antes, o medo do desconhecido embotara seus sentidos, mas agora ele era capaz de experimentar tudo com uma clareza de tirar o fôlego. O calor do sol da tarde, a melodia da gentil brisa da montanha e a beleza dos contornos e cores da natureza que pintavam a paisagem tão longe quanto seus olhos podiam ver, encheram o cavaleiro de um prazer indescritível. Seu coração transbordava de amor por si mesmo, por Juliette, Christopher, por Merlin, por Esquilo, por Rebeca, pela vida, por esse mundo inteiro e maravilhoso. Esquilo e Rebeca observaram o cavaleiro ajoelhar, lágrimas de gratidão jorrando de seus olhos. Quase morri pelas lágrimas que deixei de chorar, ele pensou. As lágrimas rolaram por sua face, passaram pela barba e atingiram o peitoral. Oriundas do coração, eram extremamente quentes e rapidamente derreteram o que restava da armadura. O cavaleiro gritou de alegria. Nunca mais vestiria a armadura e sairia cavalgando em todas as direções. Nunca mais as pessoas veriam o brilhante reflexo de aço e pensariam que o sol estava nascendo no norte ou se pondo no leste. Ele sorriu através das lágrimas, sem perceber que uma nova e radiante luz emanava dele, uma luz muito mais brilhante e bonita do que sua armadura com o melhor dos polimentos. Borbulhante como um riacho, brilhante como a lua, deslumbrante como o sol. Pois de fato, o cavaleiro era o riacho, ele era a lua, ele era o sol. Ele podia ser todas essas coisas de uma vez agora e muito mais, porque ele era um com o universo. Ele era amor. O começo. Fim do livro O Cavaleiro Preso na Armadura.